que eu Ah, tô projetando a aula pelo computador e meu uhum. celular de áudio. Tá excelente. Uhum. Tá dando para escutar muito bem. Gente, boa noite, então. Vamos dar sequência, então, ao curso de Glomero. Hoje vai ser a aula da Isabela. Vamos começar, então, Isabela, por favor. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela Nicolato Ferreira. Sou residente da ANEF do primeiro ano do HUFJF. E eu vou iniciar a aula de doença de lesões mínimas. Então, os objetivos de aprendizagem da aula é reconhecer, né, a apresentação clínica da doença, compreender a fisiopatologia atual da doença, saber quando indicar uma biópsia, interpretar os achados histológicos, né, de acordo com essa biópsia bem indicada, e instituir um tratamento baseado nas diretrizes, né, principalmente cardíaco. E, além disso, manejar, né, as recaídas, os episódios de corticoresistência da doença. Para falar de doença de lesões mínimas, antes de qualquer coisa, nós precisamos ter bem fundamentado o conceito de podocitopatias, né, que nada mais é que um grupo de síndromes patológicas, né, que compartilham o mesmo padrão glomerular. Isso tudo constitui, né, uma alteração do podócito, uma alteração podocitária, e que o principal alvo é o podócito, né? E, consequentemente, tem um comprometimento da barreira de filtração e leva a uma proteinúria. E, assim, o que é o podócito, né? Nada mais é que uma célula especializada, né, que reveste toda a membrana externa, né, do glomérulo, mantendo uma barreira de filtração. E dessas tias, né, entre aí as mais discutidas, né, que tem uma, digamos que, situações muito semelhantes, né, seria GESF, e que já foi dada a aula, né, e as doenças de lesões mínimas. E, assim, o quadro clínico dessas doenças, eles são semelhantes, né, no decorrer que eu for falar, vocês vão perceber. Tem uma proteinúria nefrótica, né, esses pacientes, uma proteinúria nefrótica, subnefrótica, mas permeando aí pela histologia, nós conseguimos perceber algumas diferenciações, e, consequentemente, nós conseguimos chegar à etiologia. A epidemiologia também ajuda um pouco, então é basicamente isso. E né, pensando na fisiopatologia da doença de lesões mínimas. Eu tirei essa foto de um artigo, né? E, assim, ainda é motivo de debate, de discussão sobre como que ocorre essa fisiopatologia, né? É um pouco incerto. Mas, assim, de acordo com as hipóteses, né, nós temos, né, a princípio, né, vamos pensar na membrana basal íntegra, né, que é essa aqui do meio que eu estou mostrando, né, que os pedicelos podocitários preservados são de azul claro. Temos também as proteínas, né, que principalmente aqui a albumina, né, elas, assim, digamos que permanecem essas proteínas, né, pensando na fisiologia correta, né, elas permanecem confinadas ao lúmen dos capilares glomerulares, né, e, assim, por meio de mecanismos assim, não completamente esclarecidos, né, envolvendo tanto alterações intrínsecas quanto ações de mediadores imunológicos, né, que são um pouco desregulados, né, acaba comprometendo essa barreira de filtração, né, e, e o quadro, né, fica mais parecido com a situação de baixo, né, em que a albumina, principalmente, né, a albumina, além de outras proteínas de baixo peso molecular, elas acabam passando, né, por essa barreira de filtração. E, assim, a princípio a gente pensa em uma disfunção imunológica, né? Tem uma ativação de linfócitos T e B, e isso libera fatores circulantes,
causa uma lesão nesse citoesqueleto do podócito, tem o apagamento dos pedicelos e essa proteinúria aí seletiva, né? Principalmente, né, a albumina, que é muito bem falada. E aqui, assim, até mostra essa questão da ativação dos linfócitos T e B, e coloca até o rituximab aqui, né, que é o anti-CD20, como uma boa opção aí, que depois nós vamos discutir no tratamento. E falando da parte da epidemiologia, é interessante também, porque 70 a 90% da síndrome nefrótica, né, infantil corresponde a doença de lesões mínimas, né, de acordo com o gráfico que a gente pode perceber aqui. É muito importante isso, a gente perceber, porque isso vai direcionar também na condução do tratamento, de quando não pedir biópsia, né, como a gente vai raciocinar perante esse dado, né. E enquanto, né, nós temos aqui, no caso, por exemplo, né, da GESP, que é uma coisa assim, né, mantém um padrão mais linear, né, e inversamente proporcional à membranosa, né, que digamos que no adulto a gente pode perceber aí uma porcentagem de 10 a 15%, né, de síndrome nefrótica associada à doença de lesões mínimas. E é isso. A respeito da etiologia, né, da doença, tem a primária, né, que seria idiopática, a gente não consegue encontrar um fator que pode desencadear a doença, mas também tem a secundária, muito associada a linfoma de Hodgkin, também pode acontecer na Hodgkin, anti-inflamatórios, interferon A, interferon B, lítio, né, que é uma proporção muito pequena, fatores imunológicos, né, associados à questão da vacina colaboram também, infecções e atopia. A gente pode perceber que essa parte do AINE costuma ser frequente, né, e a atopia assim, né, é muito vago, assim, porque pode ser pólen, poeira doméstica, picada de inseto, né? E essa questão do lítio é uma causa rara, mas é um pouco associada à nefrite intersticial crônica. E assim, a apresentação clínica desses pacientes é uma síndrome nefrótica clássica, né, que a gente percebe, né? Os pacientes, eles constituem, né, um edema importante, uma proteinúria maciça, né? Hipoalbuminemia, né, que eles perdem muito, principalmente albumina na urina, hiperlipidemia, lipidúria, e nos adultos, isso, né, pode acontecer em crianças também, mas nos adultos a gente pode perceber um percentual maior de tromboembolismo, os pacientes também apresentam mais injúria renal aguda e apresentando também derrames cavitários. E assim, essa questão da injúria renal aguda, às vezes, muito a questão dos AINES, muito não, né? Pode acontecer. A questão dos AINES é associado a uma NIRA e junto com essa NIRA aparece né, uma doença de lesão mínima, causando essa injúria renal aguda. Aí nos exames laboratoriais é o que a gente percebe também, né? Proteinúria, albumina baixa, colesterol elevado, a creatinina geralmente desses pacientes é normal, e um sedimento urinário, digamos que inativo, assim. A gente não percebe elementos celulares, cilindros, né, para indicar um grau diferente de inflamação glomerular, sem dismorfismos, cilindros leucocitários, pode até ter uma hematúria microscópica, mas essa hematúria ela não é dismórfica, né? E é isso. E além disso, também tem desses exames laboratoriais, nós temos aqui os autoanticorpos antinefrina, que eu vou falar um pouco depois à frente.
E sobre o diagnóstico, né, além desses exames laboratoriais que vai direcionar um pouco, nós temos a biópsia, né, que digamos que é o padrão ouro. É a biópsia que vai ajudar a gente a definir, né, principalmente no adulto, que é de fato uma lesão, uma doença de lesão mínima, né. Aí eu trouxe a GESF para a gente comparar também um pouquinho, né, para ter uma noção, assim, tentar construir um raciocínio, né. A gente pode perceber aqui que a biópsia da doença de lesões mínimas tem um glomérulo normal, né, na microscopia óptica tem um glomérulo normal, as alças capilares ok, também não aparece, né, alteração do túbulo intersticial, enquanto na GESF, nesse caso aqui, apesar da GESF ter vários contextos, formar várias imagens diferentes, né, ter várias classificações, nós temos a esclerose segmentar, né, uma glomerulosclerose segmentar e focal. E, assim, a gente sabe que tem vários subtipos, né? Apesar de que também pode, digamos que não aparecer, né? A gente não consegue, às vezes, pegar uma lesão, justamente por ser segmentar e focal. E é uma coisa importante também a gente lembrar que, para a gente saber, né, quando o paciente ele apresenta um quadro de síndrome nefrótica, essa biópsia ela precisa de um número maior de glomérulos, justamente para a gente avaliar a questão da GESF, né, e conseguir excluir a GESF com mais facilidade, né. E assim, tem lugares que falam, sobre 25 glomérulos, que seria uma biópsia ideal. O Cadigo fala de 20, né, mas aí precisa de ter um número maior para ajudar aí nesse diagnóstico. Aí, sobre a imunofluorescência, na doença de lesões mínimas, a gente, assim, digamos que não vê alterações, né, C3, IgG, enquanto na GESF você pode até ver depósito de IgM, né, porque digamos que nós temos, né, meio que essa área aí de esclerose, ela fica bem aparente, né, mas na parte da doença de lesões mínimas a gente não percebe isso. Agora, a diferença, né, é na microscopia eletrônica, né, a gente percebe, que é onde a gente consegue, fazer né, e pensar nessa questão da doença de lesões mínimas, né, que a gente percebe, aqui, né, nessa imagem, nós temos na imagem A, que é essa primeira aqui, nós temos um glomérulo normal, né, esse glomérulo normal, ele tem os podócitos bem individualizados, tem as interdigitações, tem o diafragma de fenda, é bem assim, bonitinho, né. Enquanto na doença de lesões mínimas, interpretado, principalmente por essas setinhas, nós percebemos, um apagamento difuso desses processos, podocitários. E, assim, esse apagamento, para falar que é difuso, a gente considera maior que 80%, né. Na GESF, a gente pode, perceber, às vezes, um apagamento segmentar, não é um apagamento tão difuso. Lembrando que GESF genética e GESF primária pode aparecer também, né, né, essa alteração aí difusa, né. Aí eu vou discutir também o que vai nortear aí para a gente ver se é realmente, né, doença de lesão mínima, né, ou talvez uma GESF, né. E é isso, né, na microscopia óptica normal ou discretas alterações, imunofluorescência negativa, né, e microscopia eletrônica, apagamento difuso dos pedicelos sem depósito de eletrodensa. Aí, isso é doença de lesões mínimas. E quando nós vamos biopsiar?
né? A criança, assim, como a maioria do quadro, né, de síndrome nefrótica na infância, né, é por doença de lesões mínimas, e as crianças, elas respondem muito bem a corticoide, né, a maioria, então, na maioria dos casos, não é necessária a biópsia. E o diagnóstico, ele é presumido pela apresentação clínica, né? E assim, a gente inicia a corticoterapia, né, empírica, né? Geralmente as crianças têm uma resposta muito boa, muito rápida e evoluem muito bem, assim, os casos. Só que na questão do adulto, o quadro de síndrome nefrótica é igual biópsia, né? Assim, isso não está em discussão. E assim, é importante, né? Porque apesar de todas essas assim, algumas limitações, algumas coisinhas que a gente, né, pensa, né, que pode ser ou não pode, a biópsia ela ajuda, né, por meio de todos os achados aí que eu disse que pode ter, né, na doença de lesões mínimas, a diferenciar, né, de uma GESF, de uma nefropatia membranosa, por exemplo, né, que são os outros quadros de síndrome nefrótica. E o objetivo do tratamento, né? Primeiro, a gente foca em induzir a remissão completa, né, da proteinúria desses pacientes, controlar o edema e as complicações da síndrome nefrótica e reduzir o risco de recaídas. Né? Esse paciente ele tem que ficar bem e minimizar também a toxicidade de imunossupressores. Na maioria dos casos, a gente usa corticoide, então tem que avaliar muito bem, assim, né, quando usar, quando diminuir a dose, avaliar tudo isso. Né? E, assim, as medidas de suporte, que eu não poderia deixar de falar, que isso já está mais que, acho que está bem, todo mundo lembra disso em todas as aulas, né? Mas é muito importante, né? Restrição de sódio, os diuréticos para controle de edema, quebrar quando indicado, estatinas, avaliar a profilaxia para tromboembolismo, em pacientes de alto risco, e atualização vacinal, né, e prevenção de infecção. Lembrando que, assim, no caso das crianças, às vezes pode colaborar para quadros de sepse, geralmente, assim, está associado com alguma infecção respiratória também. Isso tudo, né, complica se não tiver um cartão vacinal atualizado. Aí, né, no tratamento, qual que é a nossa terapia inicial para os adultos? Corticoide, né? Primeiro a gente vê se o paciente tem alguma contraindicação de corticoide. Não? Então vamos tratar com corticoide. Se tiver alguma, nós temos a ciclofosfamida, inibidores de calcineurina e o micofenolato, que assim, digamos que um poupador de corticoide, né? A gente usa ele com doses menores de corticoides. E o Cadigo colocou aqui também o rituximab, né? Que é uma terapia que tem sido implementada no tratamento. E assim, eu coloquei esse gráfico, ele não ficou tão bom quanto eu gostaria. Mas ele avalia a resposta de corticoides em adultos e crianças, doenças de lesões mínimas, né? A gente pode perceber que as crianças, elas possuem uma resposta, né, rápida, né, e uma remissão também, né, urinária e uma remissão completa, assim, digamos que aqui a gente pode ver que a porcentagem, né, assim, cerca de 40, né, dias de terapia com prednisona. Enquanto os adultos é uma curva assim um pouco mais lenta, né? Isso significa que o tratamento no adulto é um tratamento mais prolongado. A gente tem que estar avaliando aí como que esse paciente vai responder ao corticoide, como que nós vamos fazer esse desmame, que é um desmame lento, né? Pedir exames com frequência para ver se esse paciente está evoluindo para uma boa remissão. E a gente tem que estar sempre assim ligado e observando essas questões. Aí, no caso, né, a terapia, né, com a prednisona, né, que seria
o nosso principal objetivo seria 1 miligrama quilo, né, por dia, no máximo de 80 miligramas por dia, todos os dias, né, por no mínimo 4 semanas. Digamos que devemos, assim, podemos manter essa dose full, né, até 16 semanas, reduzindo de 5 a 10 miligramas por semana após a remissão completa. Então, a gente primeiro observa esse paciente, se ele vai ter remissão, e depois nós vamos fazendo essa redução. Lembrando que o desmame é em até, assim, total, né, em até 24 semanas. E sempre monitorar os efeitos colaterais desses corticoides, né? Se o paciente tiver alguma contraindicação, aí a gente avalia ciclofosfamida, né, ciclosporina e tacrolimus. Lembrando que né, o uso do corticoide ajuda, né, em 80 a 90% de remissão dos casos, né? É um pouco melhor, né? E se esse paciente tiver recaídas, né, ou são pacientes dependentes de corticoide, aí a gente pode usar também a ciclofosfamida e o tacrolimus, né? A ciclosporina e o tacrolimus são os inibidores, né, de calcineurina. Que foi o que eu acabei de falar aí anteriormente, né? E também eu peguei essa tabela do CADIGO e coloquei ela aqui em duas, né? Que aí a gente vê também que pode ser usado o rituximab, né? E, né, no caso desses pacientes que ficam dependentes de corticoide, né? O rituximab é uma opção também. Primeiro, nós tentamos a ciclofosfamida, né? O paciente não usou a ciclofosfamida anteriormente, né? E paciente, assim, não tem nenhum problema, né, associados, né, às contraindicações, como a questão da fertilidade, né? Então, a gente usa primeiro a ciclofosfamida, mas caso tenha algum problema, tem a opção do rituximab, os inibidores de calcineurina e o micofenolato. Aí aqui nós temos o rituximab, né? A gente usa muito essa dose, né, de 1 grama, né, em 2 doses entre 2 semanas, né? E aqui tá falando dessa questão, assim, de remissão de 70%, 50%, né? Só que, assim, o CADIGO às vezes fala que a experiência do rituximab é uma experiência um pouco limitada, né? Só que em estudos, apesar de não serem muitos estudos, falam de uma remissão de 65% até 100%. E lembrando que o micofenolato associado à prednisona, né, que é uma dose menor de 0,5 miligramas quilo dia, foi assim similar, né, à prednisona a 1 miligrama quilo, em termos de taxa de remissão e recidiva. Então, esses pacientes que, né, eles, na questão do corticoide, eles precisam, né, se precisamos poupar corticoide, seria uma boa opção. Aí, a doença, ela é corticoresistente, né, quando a gente não tem remissão após 16 semanas de corticoide em dose adequada. E antes de mudar o tratamento, a gente tem que confirmar, primeiro, a adesão desse paciente, né? A gente revisa o diagnóstico, avalia direitinho, raciocina sobre aquele caso, reavalia a biópsia, né? Olha direitinho o que foi realmente encontrado e considera uma GESF não diagnosticada, dependendo da situação, né? Porque às vezes a amostra não foi suficiente, né? O número de glomérulos, esse paciente não está respondendo ao corticoide, que geralmente né, se for olhar pela questão de porcentagem, os pacientes costumam responder, e avaliando tudo isso, a gente consegue ver, né, onde está a falha e a causa dessa corticoresistência. E aqui
eu estou trazendo um artigo que foi publicado na New England em 2024, que fala sobre anticorpo antinefrina nas podocitopatias. Ele mostra esse anticorpo como potencial biomarcador diagnóstico, né, e monitorização de doença. Foi feito um estudo multicêntrico com 539 pacientes, a maioria desses pacientes eram adultos, e assim, se for avaliar, né, a avaliação, né, a dosagem desse anticorpo, ele positivou em 44% dos adultos de doença de lesão mínima, 9% dos casos de GESF primária, sendo também caso de 52% de crianças com síndrome nefrótica, né? E ele avaliou também os níveis no caso, o estudo avaliou os níveis de anticorpos de acordo com a atividade clínica da doença, né? Que níveis mais, né, uma doença em baixa atividade tinha uns níveis menores, né? E também eles associaram aí uma questão da depressão das células B com rituximab, né? Aí os pacientes que fizeram uso meio que induziu achados negativos assim do anticorpo, talvez mostrando aí uma eficiência aí do rituximab. E é isso, gente. Essas foram as minhas referências e obrigada pela atenção. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Isabela, parabéns, excelente a aula. Deixa eu só parar a gravação.